Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, está escrito assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O Senhor Jesus é manso. Mansidão é fruto do Espírito e Ele quer nos ensinar para que sejamos também cheios do Espírito Santo, para que sejamos também mansos. Eu pergunto, você quer aprender? Você quer ter a mansidão do Senhor? Então eu leio mais uma vez e você repete após mim. Vamos lá. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Você crê que Ele vai falar conosco, vai nos ensinar? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra o melhor salmo de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, aplaudindo, glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora, meu Pai, e receba o louvor da tua igreja. E por esta mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que o domínio do Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem, o Senhor é manso, não é? E mansidão é fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo nada mais é do que as características do caráter do Senhor Jesus em nós, não é? Se parecer com Ele. Tem um ditado que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Quem anda com Deus é amoroso, porque Deus é amoroso. Quem anda com Deus é alegre, porque Deus é alegre, é a própria alegria. Quem anda com Deus é pacífico, Ele é o príncipe da paz. Quem anda com Deus é longânimo, tem paciência estendida. Quem anda com Deus é benigno, é bondoso. Quem anda com Deus é fiel, porque Deus é fiel. Quem anda com Deus é manso. Quem anda com Deus tem domínio próprio. Então, as características, os sinais do fruto do Espírito Santo nada mais são do que se parecer com o Senhor. O dicionário diz que mansidão é a qualidade ou condição daquele que é manso, né? O dicionário diz que é brandura de gênio ou de índole, brandura da maneira de expressar-se, doçura, meiguice, suavidade, serenidade. E ao longo da Escritura, nós vemos, né, a palavra falar muito a respeito dos mansos, a respeito do cuidado que Deus tem, a respeito de como Deus ensina, e inclusive promessa para os mansos, bem-aventurança. Então, vamos aqui ao longo da Escritura, abra comigo Isaías, capítulo de número 29, se você for rápido de endereço, acompanhando, se porventura não for tão rápido, vá anotando tudo com calma, depois você lê em casa. Isaías 29, versículo de número 19. Né? Vivemos em dias que não muitas pessoas são mansas, pelo contrário, muitas são contenciosas, muitas são briguentas, ou não? Você não conhece gente assim. Isaías 29, 19, está escrito assim: e os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor. Olha só, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Por que regozijo e regozijo no Senhor? Porque o Senhor é aquele que cuida, é aquele que ensina, é aquele que instrui. Instrui quem? Os mansos. Passe algumas páginas no capítulo 40 de Isaías. Olha o que nos diz aqui, Isaías 40. Acompanhe comigo. Isaías 40. Eu vou ler os versículos 10 e 11. Está escrito o seguinte, Isaías 40, versículos 10 e 11. Eis que o Senhor Yahvé virá como o forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço.
as que amamentam, ele as guiará mansamente. Olha só, se você quiser anotar aí do lado, Salmo 23, versículo 2, né? Davi faz analogia entre o pastor e as ovelhas. Ele diz no versículo 2, deitar-me faz em águas tranquilas, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Qual é a ideia aqui? O pastor e o rebanho, o pastor e as ovelhas. E a ovelha é um animal que retrata bem o que é mansidão. Você já viu a ovelha ao vivo? Já passou a mão na cabeça da ovelha? A ovelha é extremamente dócil. Ovelha é um animal que é extremamente manso, submisso, tratável, ensinável. O comportamento da ovelha é notório, não é? A ovelha é um animal que vive em grupo, ela vive em rebanho. Diferentemente, a ovelha ouve a voz do pastor e conhece, viu? Diferentemente do bode. Eu já vi isso ao vivo, eu não sei se você já viu, mas quando eu era criança lá no Piauí, meu avô tem um sítio, tem lá até hoje, né? Meu avô já é falecido, mas eu lembro, 5, 6 anos de idade, ver o meu avô, o meu pai, chamando as ovelhas. E ele tinha lá o chamamento dele, lá falava os negócios lá, e as ovelhas vinham, e vinham em grupo. E ele levava as ovelhas até o curral, e elas entravam, e ele fechava a porteira, né? Era muito doce as ovelhas, muito tranquilas, eram mansas. Diferentemente do comportamento dos bodes. Você acha que é por acaso que o Senhor Jesus faz essa analogia na Escritura? Né? Do Antigo ao Novo Testamento nós vemos essa analogia, né? Entre Deus ser o pastor e o povo ser o rebanho. Nós encontramos o próprio Senhor Jesus dizendo em João 10, eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. No versículo 27 ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem, me seguem, e ninguém as arrebatará da minha mão. Em Mateus 25, ele diz que quando vier se assentar no seu trono, ele vai separar as ovelhas dos bodes, ovelhas à direita, bodes à esquerda, e ele traça um perfil, ele mostra a diferença do comportamento entre a ovelha e o bode. E isso é visto na natureza, enquanto a ovelha é dócil, obediente, o bode é teimoso, o bode é bruto, o bode é solitário, o bode não gosta de andar em grupo. Várias vezes eu vi meu pai, o meu avô, trazendo o bode arrastado pelo chifre, laçando o bode, como vi eles indo atrás de bode tem uma mania, se embrenhar no mato, querer subir em montanha. O bode é solitário. Quem está entendendo, diga amém. A Escritura traz essa analogia, você acha que é por acaso? Uma pessoa que é ovelha, uma pessoa que deixa o Espírito Santo ensinar, quando ela ouve a palavra, seja até mesmo correção, seja até mesmo instrução, a pessoa que se comporta como ovelha, ela traz para si, Deus está falando comigo. Seja, por exemplo, perdoe, seja, por exemplo, seja misericordioso, seja, por exemplo, abandone o pecado, seja, por exemplo, seja fiel, seja instrução, orientação que for, a pessoa que ela é ovelha, ela ouve, o Espírito Santo testifica ao coração, ela diz, é para mim, eu vou mudar, eu vou me corrigir, eu vou me arrepender do pecado, ou então eu vou liberar perdão, ou então eu vou agir diferente, ou então eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou ser guiado pelo Espírito Santo. O bode não é assim não, a pessoa que é bode é a pessoa teimosa, ela ouve a palavra. Quem foi contar minha vida para o pastor? Ela ouve a palavra e diz, o pastor não está ungido hoje não, hoje ele não pegou bênção, hoje, que negócio é esse de correção, que palavra dura é essa, que palavra é essa, tem que arrepender, tem que perdoar, tem não sei o que, não, essa palavra não é para mim não, essa palavra é toda para fulano. O bode é teimoso, o bode é bruto, o bode é marrento. Só pergunto para a pessoa que está do lado, você não é bode não, né? Nada, pastor, que isso, eu sou ovelha, Jesus é o meu pastor. Você deixa ele te guiar, você deixa ele te ensinar. Quando a palavra te confronta, como é que você se comporta? Está comigo no Salmo 25. Salmo 25, olha o que diz, os versículos 8 e 9. Vai lá comigo. No Salmo 25, versículos 8 e 9, está escrito assim, bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu...
Note que o versículo 9 deixa claro, ele vai ensinar e ele vai guiar. A ovelha é um animal que é extremamente obediente. Assim Deus espera que o povo dele seja também obediente, seja também manso para ser guiado, para ser conduzido. O bode não se deixa guiar. O bode é aquele tipo de pessoa que só é crente na igreja. Na igreja ele vem, ela bate palma, glorifica, aquela coisa toda, mas não aplica a palavra. É crente na igreja, é cristão na igreja, é servo de Deus na igreja. Mas em casa quebra o pau, briga, discute. Na igreja abre a boca, glória a Deus e aleluia. Em casa quebra o pau. Em casa fala palavrão. No meio social, no trabalho, onde ela estiver, ninguém sabe que ela é cristã. E até olha e pensa, não, fulano não é possível, porque não dá testemunho, porque não se comporta como tal. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado, deixa Deus te guiar, deixa o Espírito Santo te guiar. Mesmo quando Deus falar aquilo que você não gostar. Mesmo quando vier correção. A palavra, ela nos instrui, não é? Ela é inspirada por Deus para nos corrigir, para nos instruir, para ensinar o caminho em que devemos andar. Mas nós temos que ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. Deus não quer a Bíblia só no papel, minha gente. Deus quer a Bíblia aqui dentro, no nosso coração. Diga para a pessoa que está do lado, Deus quer que você seja a Bíblia viva. Deus quer que você viva essa palavra para a tua família. Não vale o que está aqui, para a tua família vale o que você é. Lá no teu trabalho, não adianta você falar de Deus e não viver Deus. Jesus era manso, ele não arrotava mansidão, ele simplesmente vivia. Ele não arrotava amor, dizendo eu sou, eu faço, aconteço. Ele simplesmente amava. E assim o Espírito Santo quer nos encher para vivermos a verdade desse Evangelho, para que as pessoas à nossa volta olhem e vejam a diferença e glorifiquem o Pai que está no céu. Nós vivemos tempos difíceis. Está cheio de bode nas igrejas. Está cheio de bode por aí. Logo o Senhor virá. Você tem percebido isso? Não. Você tem percebido? Nós encontramos, né? Vamos ver aqui um exemplo. Vá comigo em Números 12. Números capítulo 12. Vamos ver um exemplo. O texto fala aqui do homem que era o mais manso da terra. Olha que situação que ele passou. E olha como ele reagiu. Encontre aí. Números capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3, que diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então vamos entender aqui a situação. Não é? Depois você lê a partir do Êxodo capítulo 2 para você conhecer melhor a história do Moisés. Mas resumindo a largas passadas, Moisés nasce no Egito, não é? Filho de judeus, os pais eram escravos, a mãe dele esconde durante 3 meses, chega o dia que ela coloca o menino num cesto de junco, no rio Nilo, e vai parar lá na frente onde está a filha do faraó, que cuida do Moisés como se fosse filho dela. Manda a princípio, a Miriam vai acompanhando, que era irmã do Moisés, o Arão era o do meio, Moisés era o caçula. E a Miriam vai acompanhando, olha, eu conheço uma hebreia que tem leite. E aí a mãe egípcia, que acaba de adotar a criança, diz, então tá bom, leva lá para ela amamentar, guarda, vai lá, leva a farinha, leva tudo que ela precisar. Quando o menino desmama, cresce no palácio, ele passa 40 anos no palácio, ele é instruído na cultura egípcia. Só que e ele sabe que ele é judeu. Chega o dia que ele testemunha um judeu, um egípcio, maltratando o judeu. Ele vai apartar e acaba matando o egípcio. Aí ele foge. Ele vai para o deserto. No deserto, ele vai conhecer uma mulher cuxita chamada Zípora. Ele casa com a Zípora. Ele tem 2 filhos com a Zípora. Um belo dia, ele apacentando as ovelhas do sogro dele, do Jetro, no Monte Sinai, Deus aparece para ele. Deus fala com ele. É o relato lá de Êxodo capítulo 3. Deus dá para ele uma missão. Você vai lá, eu tenho ouvido o clamor do povo, tenho conhecido, desci para livrar e tal, e tal, e tal, e tal. Moisés vai lá no Egito, Deus opera as pragas e tal. Deus usa Moisés e liberta o povo. Deus opera maravilhas. Só quando eles já estão no deserto, o Arão e a Miriam se juntam. Os dois, porque eles não se davam com a cunhada. Será que isso acontece até hoje? Você conhece casos de cunhado que não se dá com outro? De irmão que não se dá com outro?
de genro e sogra? Conhece caso de sogro e nora? Né? Tem famílias aí que não se dão? O que você acha? Acho que era só no tempo de Moisés. O que você me diz? Os dois não gostavam, os dois irmãos mais velhos do Moisés, não gostavam da cunhada. E começaram a falar do Moisés por causa da cunhada. Como é que pode Moisés casar com uma peste dessa, uma praga dessa, uma miséria dessa? Ou você acha que não tem gente que fala isso, né? Estamos contextualizando. Só que eles falaram, mas a mulher era a mulher de quem? Do Moisés. E o Moisés era manso. E além de ser manso, ele era fiel. E além de ser fiel, ele era assim, sabe com quem, ó? Os dois estão falando mal, Deus vem aqui. Deus desce lá, sai da tenda, que eu quero falar com vocês. E Deus fala com os dois. Se tiver aí profeta, eu falo através de sonho, de visão, não é assim como Moisés. Eu falo com ele, ó, boca a boca. Por que vocês não tiveram temor de falar do meu servo Moisés? Sabe o que Deus fez? Lepra na Miriam. 7 dias. O corpo ficou branco. Leia comigo. Está escrito aqui, acompanha aí, no versículo 10. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. E eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão. E eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés. Olha só, antes estava falando mal do Moisés, do próprio irmão. Ah, Senhor meu. Ora, não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente, e como havemos pecado, e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Você conhece gente que falou mal de você? Pense você consigo mesmo. Algum parente já falou mal de você? Algum parente já te abraçou e pelas costas queria apunhalar? Como é que você reage numa situação dessa? Como é que você reage quando um colega de trabalho quer te puxar o tapete? Como é que você reage quando alguém faz a tua caveira lá na firma, lá na empresa, lá no trabalho? O que você faz? Olha a reação do Moisés. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te, mata essa infeliz. Não foi isso, não? Mas é isso que você ia fazer, não ia? Não ia nada, pastor. Só ia dizer, Deus, deixa ela leprosa os 10. Tô brincando. Rogo-te que a cures, porque quem anda com Deus parece com Deus, quem anda com Deus é manso, quem anda com Deus não é vingativo. Diga para a pessoa que está ao teu lado, deixa o Espírito Santo encher, deixa ele trabalhar no teu coração, para você ser uma pessoa mansa. Quem está entendendo, diga glória a Deus, porque uma pessoa que não é mansa, ela gosta de briga, uma pessoa que não é mansa gosta de contenda, uma pessoa que não é mansa é aquela que abre a boca e diz, eu estou a um boi para não entrar na briga, mas uma boiada para não sair. Comigo é bateu, valeu. Eu sou crente, mas minha mão não é não. Eu não me escondo atrás de Bíblia não. E não sei o quê. Você não conhece gente assim, só eu conheço. Conhece um monte, irmão? Pois é. Estava gravando rádio ontem, com o pastor Ednilson de Cotia, e a gente estava lá, colocou um testemunho lá do irmão. Que obra tremenda que o Espírito Santo fez na vida daquele homem. Ele contando que ele gostava de brigar. E ele disse que arrumava briga em qualquer lugar. Ficou olhando para a cara dele assim e já deu. Tá olhando o quê? Já ia para cima. E o irmão contando que já arrumou briga no ônibus. Ele falou, quando chegou na igreja dos primeiros dias, arrumava briga. Sabe por quê? Porque ele sentava numa cadeira. Se ele sentava na mesma cadeira. E se ele chegasse, tivesse alguém na cadeira que ele sentava, ele pedia para sair. E se não saísse, ele arrumava encrenca. Dentro da igreja. Ainda bem que Deus libertou. Ainda bem que ele abriu o coração para Deus trabalhar. Diga para a pessoa que está lá, tem jeito para nós, viu? Deixa o Espírito Santo trabalhar, que tem jeito para nós. Pastor, é só apertar um botão que muda? É não. Nós temos que fazer a nossa parte. Sofonias capítulo 2. Nós temos que querer e temos que buscar. Pastor, onde é que está o livro de Sofonias? Vai em Mateus e volta, tá? Antes do Mateus tem o Malaquias, antes do Malaquias é o Zacarias, antes do Zacarias é o Ageu, antes do Ageu é o Sofonias. Sofonias, capítulo de número 2. Sofonias 2, o versículo 3 diz assim, buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira.
no dia da ira do Senhor, e esse dia não está longe. Você tem acompanhado os noticiários? Faça uma retrospectiva rápida dos últimos 20 anos. Nos nossos dias atuais, semana passada, retrasada, foi a tragédia aí no litoral, São Sebastião. Mas nesses mesmos dias é a tragédia lá na Turquia, o terremoto, que já está para mais de 30 mil mortos, né? Não sei se você viu o noticiário, foi achado um pai, né? O pai, ele se abraçou com a criança, se encurvou para proteger, e a criança foi achada viva. E o pai nessa posição, assim, ele se curvou todo para proteger o filho. Foi achado agora, essa semana. Que tragédia! Só que no nosso país, teve a tragédia de São Sebastião agora esses dias, mas até outro dia, tragédia no Pernambuco. Outro dia, tragédia na Bahia. Esses dias, tragédia em Minas Gerais. Você lembra de Mariana, há 5 anos atrás, matou centenas de milhares de pessoas? Brumadinho. Outro dia, era o vulcão lá na ilha, perto da Espanha, 4 milhões de pessoas tiveram que sair para não morrer por causa do vulcão. Outro dia era o tsunami. Outro dia, nos últimos 20 anos, você tem percebido a quantidade de coisas, a quantidade de desastres, Jesus falando. Agora, pandemia, Jesus avisou, né, que viriam as epidemias em todas as partes. A tecnologia nunca se multiplicou tanto. Você sabia que na Europa já tem carro sem motorista? Imagina você pedir um Uber. Você sabe que o Uber, o 99, você programa a rota, né? De onde você está e para onde você quer ir. Chega o carro sem motorista. Você entra dentro e o carro vai, o carro é autônomo. Não precisa de motorista, o carro para no farol, o carro encosta, o carro manobra, sozinho. No nosso país já tem carro que a pessoa compra e conecta no celular, estaciona o carro com o celular. Isso já tem aqui. Fui no shopping esses dias, eu vi lá um monte de carro elétrico ligado na tomada. Os shoppings já têm carregador. Os condomínios novos estão sendo construídos com tomada no estacionamento para ligar o carro elétrico. Pastor, que legal! Eu acho muito legal, mas eu não olho só para o conforto da tecnologia, não é? Ainda é muito caro, mas vai baratear logo, logo. Antigamente, celular ninguém tinha. Alguém aqui já comprou ação de linha telefônica? Era caro pra caramba, né? Hoje, com sinceridade, quem tem telefone fixo ainda em casa? A mesma comprava linha telefônica. Olha só, eu não tenho mais, já tinha, não tenho mais, porque hoje todo mundo usa celular. O smartphone no passado era caro, hoje está acessível. Você compreende como a tecnologia tem multiplicado? Isso é sinal, isso é evidência. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque o dia do Senhor está chegando, está próximo, os sinais estão aí. E diga para a pessoa que está do teu lado, é hora de buscar mansidão, é hora de se preparar, é hora de se encher do Espírito Santo, porque o Senhor não vai tardar em voltar. Diga para a pessoa que está do teu lado, a árvore que não produz fruto vai virar lenha. E lenha só serve para quê? Para queimar. E olha que o lugar que vai queimar é grande, viu? Deus não está preocupado com quantidade, Ele está preocupado com qualidade. Veja ao longo da Escritura. No tempo de Noé, uma família escapou, o resto pereceu. No tempo de Ló, uma família escapou, Sodoma e Gomorra pereceram e a mulher do Ló ainda virou estátua de sal. Falamos há pouco do Moisés, que Deus usou para tirar o povo do Egito. Saíram 600 mil homens, só 2 entraram na terra prometida. Quando olhamos a perspectiva do Novo Testamento, 10 virgens, 5 entram, 5 ficam do lado de fora, 50%. Quando vamos para Mateus 13, né, Lucas 8, a parábola do semeador, fala de 4 terrenos, só um produz bom fruto. Mas do Antigo ao Novo Testamento nós vamos falar 4, em termos de porcentagem, é 25%. Mas do Antigo ao Novo Testamento nós vemos falar de um remanescente. Diga para a pessoa que está do teu lado, é bom produzir fruto, viu? É bom procurar o Senhor, é bom buscar e buscar de todo o coração. Carta aos Efésios, capítulo 4. Encontramos aqui uma orientação clara. Carta aos Efésios, capítulo de número 4. Os versículos 1 e 2 diz assim:
Já lemos o texto de Sofonias, que nos diz de maneira clara para buscar a mansidão. Buscai é ordem, está no imperativo. Temos que buscar o Espírito Santo. Ele vai trabalhar em nosso coração para nos fazer manso. Rogo-vos, pois, encontrou Efésios 4, versículo 1, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, Paulo, quando escreve isso, estava preso em Roma, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a... Crente soberbo não combina, irmão. Cristão soberbo não é cristão. Simples assim. Em seguida da humildade fala mansidão e longanimidade. Cristão soberbo não é cristão. Simples assim. Porque o filho tem que parecer com o... Imagine que você é moreno e seu filho nasce, não é, amarelo. Alguma coisa está errada, não? Mas imagine o seu jeito de ser, a sua personalidade. Alguém aqui tem filho que a personalidade é idêntica à sua? Pastor, minha não, mas do meu marido. Os meus 3 puxam mais para mim, viu? O do meio até o formato do corpo, parece um bujãozinho, igual eu, só que miniatura. Né? É idêntico. Minha esposa às vezes fica alegre quando alguém diz que o pequenininho parece com ela. Que o pequenininho é magrinho, né? Parece com ela. Quando alguém diz, ela fica até feliz, né? Mas é natural que o filho se pareça com o... Diga comigo, o pai é humilde. O pai é manso. Diga, você tem que ser também. O pai andava assim. Ele andava. Jesus não dizia ame, ele amava. Ele não dizia seja manso, ele simplesmente era. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Mas o texto diz, se você tiver uma caneta, grife o versículo 1, no trecho que diz que andeis como é digno da vocação em que foste chamados. Andeis é estilo de vida, é comportamento. É comportamento. O filho tem que se parecer com o pai no comportamento, nas ações, nas atitudes. Note que na primeira carta de João, no capítulo 3, João fala especificamente de maneira bem clara dos filhos de Deus e dos filhos do maligno, dos filhos do diabo. Uma pessoa soberba, uma pessoa orgulhosa, ela precisa se converter, ela precisa se arrepender, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Ô pastor, eu era assim, glória a Deus que não é mais. Ô pastor, eu ainda sou, deixa o Espírito Santo trabalhar, deixa o Espírito Santo transformar, anda com ele que você vai parecer com ele, faz a tua parte, busca, porque ele vai trabalhar aqui dentro, ele quer trabalhar, e ele vai trabalhar para sermos a cada dia mais humildes, ele vai trabalhar para sermos a cada dia mais mansos, mais longânimos, para ser suporte na vida de alguém. Você lidou ou lida com gente chata, gente difícil, gente ruim, gente fofoqueira. Diga para a pessoa que está do lado, seja suporte para ela também, viu? Seja suporte para ela também. Como assim, pastor? Você está vendo essas caixas de som? O que segura ela na parede? Suporte. Diga, nós temos que ser suporte. Diga, eu vou ser suporte. O Espírito Santo está tratando de te trabalhando para você ser suporte na vida de alguém, para você ser árvore frutífera, para que através da tua vida o nome do Senhor seja glorificado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Está comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6. Vai lá comigo. Nós encontramos aqui uma orientação clara. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6. O Espírito Santo usa Paulo para trazer algumas orientações. Eu vou ler a partir do versículo 3, que diz assim, 1 Timóteo 6, 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, discussões, blasfêmias, ruins suspeitas,
contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos de muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Note que Paulo, nos versículos 3 em diante, ele vai falar de um comportamento que não agrada a Deus. Ele vai falar de gente que não obedece à palavra. Ele vai falar de gente que divaga, de gente que contende, de gente que não aceita a doutrina, a instrução da palavra, a doutrina bíblica, tá? Tá cheio de gente por aí que pega texto fora de contexto e faz disso heresia. Como assim, pastor? Vou lhe dar um exemplo. Está escrito na Bíblia que a mulher tem que usar o véu? Tá. Tem um versículo que está escrito. Um versículo que está escrito. A mulher tem que usar o véu. Mas no versículo seguinte está escrito: o cabelo foi dado no lugar do véu. Com base nesse único versículo, tem igreja aí que é mulher de um lado, homem do outro. A mulher tem cabelo até o pé, mas usa véu. Mas qual é o contexto da palavra? Qual é o contexto lá que Paulo escreve essa palavra? Naquele lugar, em Corinto, todo mundo era careca. Paulo prega lá e se converte gente de tudo que é tipo, inclusive sacerdotisas do templo de Afrodite, de outras deusas que o povo acreditava. Imagine você entrar numa igreja, todo mundo careca. Você não sabe diferenciar quem é homem e quem é mulher. Seria um negócio meio estranho, não? Você já viu alguma pessoa na rua que você ficou na dúvida se era Coca ou Fanta? Você olhou assim e rapaz, e agora? Como é que eu trato a pessoa? Não é? Enfim. Mas voltando, ele dá essa orientação para que houvesse distinção. Mulher, homem. Deus criou macho e fêmea. Importante ressaltar isso, ainda mais nos nossos dias. Mas pega um versículo isolado, faz disso um pretexto para estabelecer uma doutrina. Doutrina bíblica é tudo que a Bíblia como um todo diz a respeito de algo. Mateus 7 diz que a multidão se admirava da doutrina de Jesus, da maneira como ele ensinava, porque ele vivia o que ensinava, ensinava o que vivia. Ele não era como os escribas, que eram hipócritas, que viviam de aparência, que falavam e não viviam. Então a doutrina é um estilo de vida, a doutrina é a própria palavra de Deus, que o Espírito Santo testifica para vivermos, para andarmos, para cumprirmos. E ele está falando de gente que não aceita, ouve, mas não faz. Ele está falando de gente que contende, está falando de gente que discute, está falando de gente que não aceita. E ele, em seguida ele fala de gente cujo Deus virou mamon. Note que na Bíblia Deus não tem problema nenhum com dinheiro, viu? Muita gente, muito homem de Deus ao longo da Escritura tinha muito dinheiro e não deixou o dinheiro subir para a cabeça, ou se tornar o seu Deus. Mas foi fiel e permaneceu. Eu conheço gente que tem muito dinheiro e é humilde, e é manso, não é? Só que aqui ele está falando de gente que o coração entrou por isso e se afastou de Deus. Em seguida ele fala, mas tu seja diferente. Eu não sei se você já ouviu falar de uma empresa chamada Forever Living. Alguém ouviu falar? Anos atrás, vende uns produtos aí. Parece que existe até hoje. Anos atrás, um amigo meu de uma outra igreja me convidou para eu ir numa reunião sobre esse produto. São os produtos e são até muito bons. Tomei lá um suco, é um suco de babosa, faz uma limpeza intestinal. Muito bem. E aí eu fui lá, né? Queria que eu conhecesse lá na Vila Militar em Barueri. E aí eu fui, assisti a reunião, um negócio bacana, bonito e tal. Muito bem. E aí ele falou, compra os produtos. E aí eu comprei um, comecei a tomar, vi que de fato era bom. Ele falou, não, mas não é só para consumir não, é um negócio. Aí eles apresentaram o negócio. O produto, né, você compra, mas você podia na época ir colocando gente. Cada pessoa que entrasse, comprasse, ia ganhando comissão. E aí um monte de gente. O negócio foi crescendo e foi aumentando gente. Um belo dia me convidaram e eu fui para o Rio de Janeiro, para a distribuição de lucro da empresa.
um recebendo um checão de 100 e tantos mil, outro recebendo um cheque de 200 e tantos mil, só comissão, outros 300 mil, 500 mil, 600 mil, e todo mundo, vamos ganhar dinheiro, e não sei o que, não sei o que. Muito bem. Aí, o pastor desse meu amigo entra nesse negócio, entrou no negócio, começou a fazer o negócio, não é? E colocando gente, chamando gente, colocando gente. Aí um belo dia, o pastor diz, olha, eu vou deixar a igreja, vou deixar tudo aqui em Barueri, porque eu vou lá para o interior, Santa Bárbara do Oeste, já ouviu falar em Santa Bárbara do Oeste? Depois de Campinas, que eu vou colocar um negócio lá, meu sonho é ter um Corolla, modelo tal, 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 e eu vou atrás do meu sonho, eu vou ganhar dinheiro. Largou a igreja. E aquilo me acendeu um alerta. Eu falei, o pastor está deixando a igreja. E aí um monte de gente chama e chama, e o Espírito Santo começou a trabalhar aqui, e me incomodou, e ao meu amigo também. Sai desse negócio que está roubando porque enchia os olhos. Era muito dinheiro, não é? Imagina você ganhar uma participação de lucro de 600 mil, você acha muito dinheiro? Eu acho. Encheu os olhos ao Espírito Santo, sai disso. E a turma, os cristãos, eu comecei a perceber, a turma deixava de ir da igreja, e o negócio era o produto, o negócio, botar gente e tá. Exatamente o que Paulo diz aqui, no versículo de número 9 e 10, porque os que querem ser ricos caem em laço e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na... Aí eu me afastei, meu colega também, deixamos aqui. Note que aqui eu estou dando um exemplo de algo que aconteceu comigo, né? Mas tem vários outros. Já ouviu falar da Serra Pelada, no Pernambuco? Do ouro, né? E várias outras histórias e assim por diante. Nos nossos dias, o negócio atual que enche os olhos é a tal da criptomoeda. Já ouviu falar ou não? Camarada promete, você investir 1.000, na semana que vem você ganha 1.000 de novo. 100% de lucro. Olha só, e está um monte de negócio aí e um monte de gente sendo preso por estelionato, não é? Pela cobiça. Diga para a pessoa que está ao teu lado, cuidado com isso, viu? Tome cuidado. Mas tu, ó homem de Deus, ó mulher de Deus, tu foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Abra aí comigo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Quem está vivo ainda, diga amém. Amém. Quem está dormindo, diga amém. Glória a Deus. Acordou. 2 Timóteo 2, versículo 23, diz assim: rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem... E quando a gente só fala besteira, quando a gente não fala muita coisa que aproveite, gente que é difícil de lidar, pois é. Versículo 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser o quê? Manso. Para com... Isso é difícil na prática, viu? Na teoria, a palavra é tão linda, é difícil aplicar ela. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo, para sermos Bíblia viva. Deus não quer a palavra só escrita no papel. Deus quer a palavra escrita na tábua do nosso coração. E ela é escrita pelo Espírito Santo. À medida que buscamos, Ele vai ensinando. Oh, querido, fruto do Espírito é para o dia a dia. Fruto do Espírito, o comportamento, as características, os sinais é para o nosso dia a dia. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto a ensinar, sofredor, instruindo com mansidão aos que resistem. Você já teve vontade de enfiar a Bíblia na cabeça de alguém? Fala, isso aqui eu vou abrir a Bíblia, eu vou enfiar na cabeça desse miserável. Mas imuda, teimoso, bode bruto. Mas tem que instruir com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Oh, querido, Deus quer fazer de nós pessoas mansas, para sermos influência onde estivermos, para que olhem para nós e olhem e digam, esse daqui é como Jesus, esse daqui é cheio do Espírito Santo, e para que o nome do Senhor seja glorificado. Passam as páginas, Tiago, capítulo 3, no versículo de número 13, está escrito assim: quem dentre vós é sábio e inteligente?
mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Oh, querido, Deus quer que você trate a todos com amor. Deus quer que você trate a todos com mansidão. Tem famílias que é um pé de guerra, é um discutindo com o outro, é um brigando com o outro. Tem ambientes que são pesados. Você já reparou isso? Um ambiente onde tem briga, onde tem discussão, é um ambiente pesado. Deus não quer você num ambiente pesado. Deus quer que você seja aquele que traz leveza ao ambiente. Deus quer que você seja aquele que faz a diferença, que a tua família olhe para você e diz: como é agradável conversar com fulano, como é agradável estar na presença da fulana, que os colegas de trabalho, o patrão, os que estiverem à tua volta, diga como essa pessoa é diferente, como essa pessoa transmite paz, como é uma pessoa mansa. E seja manso, porque são bem-aventurados os mansos herdarão a terra. Diga para a pessoa que está do teu lado: os mansos herdarão a terra, os mansos se deleitarão em abundância de paz. Oh, pastor, mas é essa terra? Não, Deus tem para nós vitória nessa terra, mas Ele tem preparado um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Para terminar, Salmo 37, 11. O salmista diz assim, Salmo 37, versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Se coloque de pé, por gentileza. Deus tem preparado para nós um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra em que os mansos herdarão. Os mansos herdarão, valerá a pena. Deus quer que o povo dele seja, de fato, ovelhas do rebanho dele, do aprisco dele. Ele quer que, de fato, aprendamos dele, que é manso e humilde de coração. À medida que o fim dos tempos se aproxima e a palavra se cumpre, não é? Falamos há pouco do conforto, falamos há pouco da tecnologia, mas a palavra fala de tempos difíceis, não por causa do conforto ou da tecnologia, mas porque as pessoas seriam difíceis de lidar. Você conhece gente difícil de lidar? Gente que é, né? Pense você consigo mesmo. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos lidar. Sem o Espírito Santo explode, sem o Espírito Santo a briga vem, a contenda vem, a mansidão fica de lado. Por isso que nós temos que buscar. Por isso que nós temos que desejar e aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. E aí traz descanso para a alma. Cuidado que se você for uma pessoa nervosa, estressada, contenciosa, cuidado, você pode infartar. O negócio não está brincadeira. Deus quer que sejamos de fato mansos. Só que nós temos que querer também. Nós temos que buscar também. E isso através da palavra, e isso através da oração, e isso através da presença dele.